oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e amigos, nós que estamos juntos nesse momento de oração e então estudando a Palavra de Deus. Eu tenho procurado, nesse período da quarentena, trazer temas que falem ao nosso coração em termos daquilo que Deus tem preparado para nós, dos cuidados de Deus para com cada um de nós. E agora, quando lançamos a Jornada 316, eu estou trazendo temas mais pertinentes a esta jornada. E, é claro, o meu desejo sincero, a minha oração, meu clamor a Deus é para que estejamos juntos e façamos parte desta Jornada 316. Nesta Jornada 316, nós estamos, aos domingos de manhã, pregando uma série de sermões baseados no livro Relacionamento Discipulador, do pastor Diogo Carvalho. Ele é da Junta de Missões Nacionais, escreveu esse livro, e é um livro abençoado. E esse livro, então, o estudo que eu estou fazendo, o estudo, mensagem, está também substituindo a escola bíblica dominical. Então, domingo de manhã, às 9 horas, nós estamos fazendo esse culto com a mensagem, valendo também pela escola bíblica dominical. À noite, nós estamos, então, desenvolvendo temas dentro da Jornada 316, e cada mensagem, de cada mensagem estamos extraindo o roteiro que vai ser estudado no PGF, no pequeno grupo familiar. E na agenda, no roteiro de mensagens que tenho preparado, nós já pregamos um tema que é o papel do Espírito Santo na evangelização. O Espírito Santo é a pessoa mais interessada em levar pessoas aos pés de Cristo. E domingo agora nós pregamos então sobre o relacionamento discipulador, uma mensagem dentro desta série. Domingo de manhã vamos pregar todos os domingos voltados para o relacionamento discipulador. Vamos também pregar sobre o testemunho. Nós somos testemunhas de Jesus. Então nós temos que dar o nosso testemunho. Também nós vamos pregar dentro da série, identificando oportunidades para testemunhar. Você vai estar procurando, identificando ali agora, é com essa pessoa, é nesse local que eu vou dar o meu testemunho. Também nós vamos, numa das mensagens, nela nós vamos estar orientando como a gente fazer para convidar a pessoa a tomar uma decisão. Às vezes nós falamos de Jesus, nós damos testemunho, nós temos uma vida na qual as pessoas até se espelham, mas na hora de convidar a pessoa para entregar a vida a Jesus, nós não sabemos fazer isso. Vamos pregar uma série de mensagens evangelísticas, isso sempre domingo às 18 horas. Então, mensagens evangelísticas. Você deve estar preparando, então, pessoas do seu relacionamento discipulador para que elas possam ouvir essas mensagens que serão estritamente evangelísticas. Vamos também pensar sobre a multiplicação de discípulos. Nós precisamos produzir discípulos. Nós temos que treinar pessoas. A palavra discípulo, no grego matetés, quer dizer aprendiz. Então, aprendizes de Jesus.
Então, é o que nós vamos fazer nesse período. E agora, hoje, nós estamos, então, nesta segunda-feira, dia 27, iniciando, então, esta semana. E o tema desta semana é Façamos a Diferença estudando a Palavra de Deus nos nossos pequenos grupos familiares. Então, eu quero te incentivar a estudar a Bíblia com a família. Ter um momento ali de oração, de estudo da Palavra de Deus, organizar o seu pequeno grupo familiar. Então, faça isso, faça isso. E para isso eu vou demonstrar com a Bíblia e com os testemunhos do Velho Testamento, no Novo Testamento, e também a igreja contemporânea tem dado provas disso, que nós precisamos ter os nossos pequenos grupos familiares, ou pequenos grupos multiplicadores, ou células, como muita gente diz. Então, seja lá como for, o nome, a nomenclatura não importa, o que importa é o conteúdo, e o conteúdo é Bíblia e oração, é estudar a Bíblia e orar. Estar juntos na presença de Deus. No livro de Atos, eu quero começar então com o livro de Atos. Eu quero começar então dizendo para você que eu não valorizo mais os PGs do que a igreja, e nem mais a igreja do que os PGs. Então, são contextos diferentes, mas que fazem parte do mesmo reino de Deus. E a igreja então tem que desenvolver esses PGs, a igreja tem que patrocinar esses PGs, e nós temos que nos incentivar uns aos outros a participarmos dos PGs. Então vamos lá. Em Atos 5, verso 42, diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, todos os dias, no templo e de casa em casa. Todos os dias. Isso no verso 42 do capítulo 5. No verso 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, no templo e nas casas, a igreja precisa se reunir no grande grupo, no templo, para a celebração, mas precisa reunir-se também nas casas, em casa, na sua própria casa. Então, valorizando a igreja, eu quero que você entenda o valor da igreja. Em Mateus 16, verso 18, Jesus diz: e eu lhes digo que você... Aliás, Jesus conversando com Pedro, e quando ele pergunta lá o que eles estavam pensando dele, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele vai dizer: eu lhe digo, Pedro, eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro que Jesus não está dizendo que edificaria a sua igreja sobre Pedro, mas sobre a revelação que Pedro fizera. Jesus explica isso claramente nos versos anteriores. Em Efésios 3, verso 10, a parte A, diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, o apóstolo Paulo, ele entende isso pelo Espírito Santo, que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Então, tudo aquilo que Deus quer nos dizer, tudo aquilo que Ele quer exemplificar, Ele o faz através da sua igreja, a noiva de Jesus, a menina dos olhos de Deus. Multiforme, você pode pensar talvez em alguma coisa multifacetada. Você olha de um lado, tem uma face, você vira um pouco, tem outra face. É aquele cubo com muitas faces. A igreja é essa multiforme sabedoria de Deus. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus nos diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios 1, 22 e 23 nós lemos: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Em Efésios 5, 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Senhor. Efésios 2, verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros dessa família, dessa eclesia, dessa assembleia, desse corpo de Cristo, a igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. E Jesus valorizou tanto a igreja.
São tantos momentos no Novo Testamento, Jesus valorizando e o Espírito Santo fazendo com que os escritores do Novo Testamento entendessem isso. Tanto que lá no Apocalipse, Deus vai ditar 7 cartas a 7 igrejas, valorizando assim a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a agência do corpo de Cristo, do reino de Deus aqui na terra. Então a igreja é o corpo de Cristo e a igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. Eu fico pensando sempre, eu quero ilustrar. E um dia tentando ilustrar isso, porque qual vale mais? O reino de Deus ou a igreja? O que vale mais? O que é mais importante? E aí eu fiquei pensando, que legal. Em cidade de São João de Meriti, onde nós estamos, a nossa igreja, aí nós temos aqui o Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Mas se alguém quiser falar com o presidente do Banco do Brasil, ele não consegue falar. Ele consegue falar, se alguém em São João de Meriti quiser falar, ele vai falar com o gerente da agência do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil tem muitas agências espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Então o reino de Deus tem as suas agências. E a igreja é a agência do reino de Deus, e eu faço parte dessa agência, e você também, meu irmão. Então valorizemos a igreja, o corpo de Cristo. Porém, a igreja, quando reunida, nós podemos ser despersonalizados. Nós podemos ser apenas mais um número, mais um rosto, mais um nariz, mais uma pessoa. Nós podemos ser despersonalizados. Quando nos PGs, nos PGFs, há intimidade, lá nós somos pessoas, lá nós somos familiares, lá nós somos parentes, lá nós somos amigos, lá nós somos conhecidos, nós nos conhecemos uns aos outros. Nós sabemos quem é aquele que está do nosso lado, aquele que está na nossa frente. É o papai, é a mamãe, é o filho, é o vovô, é o meu amigo, é o amigo que eu quero ganhar para Jesus, que está fazendo parte do meu PG. Então, lá não é apenas uma pessoa despersonalizada, apenas mais alguém, mais um rosto. Não, lá é um ser humano, alguém que nós conhecemos. Por pouco a gente não sabe o CPF dessa pessoa. É alguém que nós conhecemos, está ali com a gente. Então, no PGF, há uma reciprocidade no desenvolvimento dos nossos dons. Lá nós podemos servir e ser servidos. Lá nós podemos amar e ser amados. Lá nós podemos, no PGF, saindo dessa pandemia, nós poderemos abraçar e ser abraçados. Servir e ser servidos. Então, no PGF, isso pode acontecer. No pequeno grupo familiar, isso pode acontecer. Na igreja, há mais dificuldade disso acontecer de forma muito contundente, como acontece no PGF. E aí, nesses dias passados, eu mencionei numa mensagem e eu repeti, lá no PGF nós podemos praticar Romanos 12, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Na outra versão, diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então, amem-se, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Eu achei interessante, claro, já preguei sobre isso em outras vezes, mas nessa última vez eu tenho repetido isso para que aqueles que já sabiam muito bem estão relembrando, mas quem não sabia está sabendo, isso precisa ficar cristalizado na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos nos amar com amor fraternal, nos honrar uns aos outros com amor fraternal, ele usa a palavra no grego, Filadelfia. Então, gostar uns dos outros, mas Filadelfia, fila mais adelphos. Adelphos é irmãos, no grego. Adelphos, é claro, a palavra no grego tem vários significados, quase sempre, mas um dos significados mais fortes é saído do próprio ventre, do mesmo ventre. Somos irmãos em Cristo, esse amor fraternal. Então, no PGF, no pequeno grupo familiar, você pode desenvolver esse amor fraternal, essa Filadelfia. Esse amor fraternal pode ser praticado no pequeno grupo familiar. Então, nos pequenos grupos familiares, a igreja se torna um organismo vivo. Lá no templo, nós nos reunimos, nós cantamos, celebramos, mas não é a mesma coisa que no pequeno grupo familiar.
Ali no pequeno grupo familiar, realmente nós podemos chorar com os que choram. Nós podemos nos alegrar com os que se alegram. Ali nós podemos orar uns com os outros. Há uma vida. Então, a igreja se torna um corpo vivo nos pequenos grupos familiares. O pequeno grupo familiar deve deixar de ser uma das atividades da igreja e passar a ser a principal atividade da igreja. Então, nesta quarentena, meu irmão, minha irmã, você que é membro da primeira Igreja Batista em Éden, eu estou te desafiando a organizar o seu pequeno grupo familiar e fazer desse pequeno grupo familiar não apenas mais uma atividade que o pastor inventou, mais uma atividade da igreja. Não, faça do seu pequeno grupo familiar a principal atividade da primeira Igreja Batista em Éden. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Pai, por esse privilégio de estarmos juntos aqui. Eu te louvo pelas pessoas que estão me acompanhando, as pessoas que vão acessar depois. Mas eu peço, Pai, que a Tua palavra não volte vazia. Que realmente todos possamos entender que o pequeno grupo familiar é o organismo vivo da igreja. E é ali, Pai querido, que realmente nós vivemos com aqueles que convivem conosco. É ali que verdadeiramente nós podemos servir e ser servidos. É ali que realmente nós podemos amar e ser amados. É ali que realmente nós podemos celebrar uns aos outros e sermos celebrados, Pai. Pai, abençoe as famílias da nossa igreja. Dê que cada família, Pai, possa se constituir num pequeno grupo familiar, onde a Tua palavra vai ser estudada, ministrada, onde as orações desse pequeno grupo subirão ao trono da graça. Pai, abençoe as famílias da nossa igreja. E abençoe os pequenos grupos que já estão funcionando. E abençoe aqueles que vão começar a funcionar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu estou orando por você, mas eu tenho te pedido, tenho orado pela sua família, por você, mas eu tenho te pedido, vamos continuar orando. E a primeira oração que eu tenho incentivado você a fazer é orar por você mesmo. Eu orar por mim mesmo. Pedir a Deus para mudar o meu coração, melhorar o meu coração, para que eu seja o melhor pai, o melhor esposo, o melhor avô, o melhor pastor, o melhor ser humano, eu. E depois orar pela minha família. Então ore pela sua família. Depois ore pela nossa igreja, vamos orar pela igreja. Vamos orar pelo nosso querido Brasil. Vamos orar pelo Brasil. Não esqueça do Brasil, dos nossos presidentes, os nossos senadores, os nossos deputados, os juízes. Vamos orar por eles. Do Supremo. Vamos orar. Você pode dizer, eu estou cansado, eu não acredito na política. Você pode não acreditar, mas o Brasil depende da classe política. O Brasil depende dos governantes. E nós precisamos que esses governantes acertem. Então, oremos por eles. Eu peço que cada um agora, cada PG, cada família, ore pelo nosso querido Brasil. Faça isso. Faça isso. Peça para que Deus abençoe a nossa pátria. Todos os dias, até sexta-feira, quando continuaremos estudando o tema, façamos a diferença estudando a palavra de Deus nos nossos pequenos grupos familiares. Que Deus te abençoe e até amanhã.